Olá, tudo bem com você? Vamos ver como que a gente faz a multiplicação de um vetor por um escalar ou de escalar por um vetor. Vamos começar? A multiplicação de um vetor por um escalar nada mais é que a multiplicação de um vetor por um número. Então, se eu tiver o vetor V aqui, vou chamar de vetor original, no qual altera, né, o seu valor em módulo, ou seja, o comprimento do vetor, né? Posso duplicar esse vetor, se eu multiplicar ele por 2, então eu vou ter duas vezes o vetor V. Então, ele dobra de tamanho, mas ele continua na mesma direção do vetor original, né? Posso triplicar o meu vetor, se eu multiplicar ele por 3, então tem 3 vezes o vetor V, tá? Então, todos eles continuam na mesma direção. Pode mudar o sentido? Pode. Se eu multiplicar por um valor negativo, então ele vai mudar, vai continuar na mesma direção, mas vai trocar o sentido do vetor, né? Então, posso multiplicar por menos 2 também, tá? Então, duplica o complemento, mas fica no sentido, né, oposto ao vetor original. Então, graficamente, é isso que a gente tem na multiplicação de um vetor por um escalar, um número qualquer. Agora vamos para o algebricamente, né? Algebricamente, se eu multiplicar esse vetor V por 2, tá? Então, é como se fosse a distributiva. Você vai multiplicar 2 vezes o x, que é a componente 1, 2 vezes 1, 2, e 2 vezes 2, que é 4. Então, resulta no vetor 2, 4. Se você multiplicar esse vetor por 10, por exemplo, né, vezes o vetor V, eu vou ter 10 vezes 1, 10, e 10 vezes 2, 20. Então, como se fosse a distributiva, né? A multiplicação de vetor por um número qualquer resulta em outro vetor. Pode ser um valor negativo? Pode. Pode ser menos 5, por exemplo. Vezes o vetor 1 e 2, eu vou ter na distributiva menos 5, e menos 5 vezes 2, menos 10. Então, componentes menos 5 e menos 10, a componente desse novo vetor. E isso se estende para qualquer vetor, pode ser exceção do R2, mas pode ser do R3 também. Por exemplo, 3 vezes o vetor 1, 2 e 3, né, que é do R3. Faço a distributiva, ó, 3 vezes 1, 3, 3 vezes 2, 6, e 3 vezes 3, 9. Então, a multiplicação do escalar 3 pelo vetor do R3 de componentes 1, 2, 3 é o vetor 3, 6 e 9, tá? E da mesma forma, né, o mesmo sentido, ele triplica o vetor. Então, para resolver essa equação, primeiro, eu vou fazer a multiplicação dos vetores por escalar, né? Lembra que é a distributiva. Então, 5 vezes 4, 20. E 5 vezes menos 3, menos 15. Mais 2 vezes o vetor de componentes menos 10 e 7, distributiva também. Menos 20 e 2 vezes 7, mais 14. Agora sim eu faço a soma de vetores. Lembra, soma de vetores, componente com componente. Então, 20 menos 20, 0. Menos 15 mais 14, menos 1. Ok? Então, é assim que a gente faz a multiplicação de um vetor por um escalar. Espero que tenham gostado. Um beijo e até a próxima aula.